Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 21. Portanto, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, através da fé, tivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas se não apenas isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência comprovada. A experiência comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Ora, dificilmente se encontra quem esteja disposto a morrer em favor de um justo. Talvez alguém até se disponha a morrer em favor de uma pessoa de bem. No entanto, Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, então, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De fato, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Mas se não apenas isso, nós também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de chegar à lei, o pecado já estava no mundo. Mas se quando não existe lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, também sobre aqueles que não tinham pecado, com alguma transgressão como a de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. Mas o dom não é como a falta, pois, se todos morreram pela falta de um só, com muito maior abundância, a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom o mesmo que aconteceu com a falta de um só, porque o julgamento de um só resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de muitas faltas, teve como resultado a justificação. De fato, se pela falta de um só a morte reinou, por meio daquele único homem, muito mais reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Tanto, assim como pela falta de um só veio a condenação de todos, do mesmo modo, pela obra de justiça de um só, veio para todos a justificação que traz a vida, tal como, de fato, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. A lei veio para que a falta crescesse, mas onde cresceu o pecado, a graça cresceu muito mais. E assim, tal como o pecado tinha reinado na morte, também a graça reine por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor.